Bom, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Conversa Solta, que não tem hora porque você ouve online. Eu sou a Maria Rita Kel e estou entrevistando hoje, com muita alegria e grande honra também, o Guilherme Boulos, líder do MTST. Pode se apresentar, o que mais você gostaria de ser dito a seu respeito? Bom, além PSOL, de coordenador do MTST, militante do PSOL e pré-candidato a presidente da República. Pré-candidato, desculpa eu ter esquecido essa parte mais importante, pré-candidato à presidência da República, e se até lá o Brasil perceber as burradas que andou fazendo, talvez seja o nosso próximo presidente da República, não é, Guilherme? Obrigada de estar aqui na Rádio Madalena. Obrigado, Maria Rita. Fiquei muito contente quando soube do convite e fiz questão, achei muito importante vir, pelo respeito que tenho por ti, pelo teu trabalho. Hoje eu acho que a psicanálise tem muito a dizer no que a gente vive na situação do Brasil, com bolsonaros, com ódio, com intolerância. E muito bom estar aqui. Pode ser que a psicanálise tenha alguma coisa a dizer, mas já que você já nomeou, começa por aí. O que você teria a dizer sobre Bolsonaro, ódio e intolerância? Depois eu quero falar, evidentemente, do prédio que caiu, mas você já deu o começo da pauta. Olha, a gente está numa crise muito profunda hoje no Brasil, que é uma crise que não é só uma crise econômica, política, ética, é uma crise de futuro, uma crise de representação. Né? As pessoas não se sentem representadas, com muita razão, aliás, pela política, pelo sistema político, e cada vez mais a expectativa de futuro, ou de um bom futuro, se torna distante. É um momento em que a desesperança, a depressão, uma depressão política, é muito forte na sociedade. De medo, de insegurança, como é própria a todas as crises. A nossa crise hoje é muito profunda. E numa crise como essa, existem caminhos a se seguir. Né? O medo pode ser aproveitado, ou os piores sentimentos que esse momento gera nas pessoas podem ser aproveitados como um caminho político de ódio, de intolerância. Né? Como uma formação reativa ao medo vem a agressão. E abre espaço, não só no Brasil, no mundo todo, para alternativas que são tenebrosas, né? E que trabalham no registro da intolerância, trabalham no registro da volta a um passado aparentemente ordeiro e seguro, né? Mas que é um passado sem democracia, é um passado sem diversidade, é um passado sem participação das pessoas. Bolsonaro expressa muito isso. Acho que ele é aquela pessoa que canaliza os piores sentimentos gerados nessa crise. Trabalha de maneira hábil com o medo das pessoas, escolhe alvos, escolhe focos, semeia a intolerância, o ódio. E dá a impressão, vende essa ideia que o brasileiro, não o brasileiro, mas muitos brasileiros ainda acreditam, de que um homem forte no sentido do autoritarismo, da repressão, é que vai resolver. Né? Alguém que vai botar ordem na casa. Isso. Precisa de alguém para bater na mesa, dar arma para todo mundo, garantir tua proteção. E essa ideia, se a gente olhar para a história, sempre produziu coisas muito ruins. Sempre produziu os piores caminhos, as piores ditaduras, o fascismo. Veio sempre de momentos de crise, de insegurança na sociedade. E esse é um momento para a gente falar de não ter medo do futuro, né? Para a gente apresentar um projeto de futuro que possa, por um outro viés, que não o viés do medo, do ódio, da intolerância, desse triângulo, mas pelo viés de gerar esperança, de sair dessa crise não olhando num espelho retrovisor distante. Né? Sair dessa crise olhando nas potencialidades que o nosso povo tem, na diversidade, em um projeto que não tenha medo de fazer rupturas, né? De enfrentar privilégios, de chamar as pessoas para os processos de decisão, né? de garantir que a multiplicidade, a pluralidade que tem na sociedade brasileira tenha voz. É disso que eles têm medo. Né? Sim. Engraçado, você falou várias vezes de medo e eu comecei a pensar no nome do presidente golpista do Brasil, que, se você mudar o acento, ele se chama Temer. Não é? Ele, enfim, de Temer a gente pode tirar temeroso, temerário. E é muito impressionante
você, recentemente, eu queria até que você falasse um pouquinho disso, você e a Manuela ocuparam ali o triplex do Lula, não foi? Foi o MTST que ocupou. O MTST, mas você estava junto? Eu não tive no dia. Ah, tá. O MTST ocupou, fotografou lá dentro, etc. E enquanto esse presidente está preso por causa do que tenha sido esse apartamento aparentemente bem modesto, né? Esse presidente que já tem uma investigação de uma casa que a filha dele ganhou, que ele ganhou e passou para a filha dele, isso daí não pega nada, não é? É tão desigual. A sensação de que a justiça, que seria talvez o último bastião da democracia quando todo o resto começa a falhar, não é justa, é muito terrível para a população. O que você pensa disso? Sabe, Maria Rita, quando nós vemos um golpe parlamentar no Brasil, evidente, já existia uma crise política, já existia uma crise de representação, mas a derrubada da Dilma selou um momento em que nós passamos a ter um executivo totalmente legítimo, um legislativo que já vinha se desmoralizando e que hoje chafurda, claro, com exceções, é verdade, nós temos parlamentares muito bons, que representam a maioria do povo brasileiro, que representam causas dignas. Mas que são minoria no que são minoria. Então, a maioria do Congresso é desmoralizada, investigada por corrupção. E o Judiciário viu, talvez, nesse vácuo, um espaço para ele ocupar o papel de poder principal da República. E começou a fazer política da maneira mais descarada. Sim. Investigação contra a corrupção, que é o papel do Judiciário, deve ser feita. E toda a sociedade apoia isso. Evidente. Né? E que, tendo provas, se punam os corruptos, independentemente da coloração partidária. Teve prova, tem que ser punido. Né? Isso é essencial, até porque corrupção, ao contrário do que um viés meio udenista tenta colocar, como uma coisa pessoal, corrupção é a apropriação do público pelo privado. Evidente, corrupção é a natureza de um Estado em que as grandes corporações, os maiores interesses, os bancos controlam o público. Né? Então, a corrupção... Aquilo que devia ser o dinheiro para fazer escolas, creches, hospitais, pontes, estradas. Tudo isso. Então, a corrupção tem que ser condenada. Agora, corrupção não se combate apenas com operações policiais. Se combate, sobretudo, com uma profunda reforma política que democratize o Estado brasileiro, que acabe com o financiamento privado de campanha eleitoral, que é onde está a raiz das coisas. Claro. A empresa financia a campanha eleitoral, depois quem ganha vai lá, se arranja, faz tudo mais. Enfim, atende o interesse dos seus financiadores e não dos eleitores, não da maioria do povo. Então, é aí que tem que mexer. E nesse processo de protagonismo político do Judiciário, juízes deixaram de lado a isenção, escolheram alvos, desrespeitaram procedimentos constitucionais, quer dizer, amplo direito de defesa, presunção de inocência, ter prova para poder condenar. Né? Isso foi feito, foi ignorado, né? E chancelado, inclusive, pelas altas cortes do país. E os juízes se comportaram como chefes de partido político. Exatamente. Então, porque, veja só, você fez uma comparação que é muito pertinente. O Lula está preso. Eu não vi um áudio comprometendo o Lula, eu não vi uma mala de dinheiro comprometendo o Lula, eu não vi um extrato de conta bancária na Suíça comprometendo o Lula, e eu acho que o país todo também não viu, porque não foi apresentado. Né? Apresentaram um triplex que não é dele, né? Isso o próprio Moro reconheceu, não é dele, está indo a leilão, era da Caixa, não sei o quê, ele teve interesse em comprar num determinado momento, e que, com reformas ditas milionárias. Bom, o MTST esteve lá e mostrou a situação do imóvel. Não há reformas milionárias. Agora, o Lula está preso por isso. O Temer tem gravação dele no porão do Palácio pedindo para o Joesley Batista manter mesada para o Eduardo Cunha para o cara não delatar os esquemas do Porto de Santos. Né? Tem o Rocha Loures, braço direito dele, correndo de maneira grotesca com uma mala nas calçadas de São Paulo cheia de dinheiro. Tem as principais figuras do entorno dele, o Gedel, por exemplo, com malas de dinheiro lá presas no apartamento em Salvador. E o Temer está governando o país. Sim. O Aécio, por aquela gravação do Aécio que o Brasil inteiro ouviu dele, tá tudo lá, o Aécio está no Senado Federal. Então, é evidente que tem aí uma orientação política de escolha de alvo. Né? Eu não vi nenhum grande tucano ser preso na Lava Jato. Estou esperando para ver. E você não acha que essa injustiça tão flagrante, tão descarada, cria uma espécie de uma desilusão da sociedade com a política? Porque o meu medo é que as pessoas, ao desacreditar a política,
comecem a votar naqueles que aparecem como eu não sou político. Isso já está acontecendo, candidatos. né? Uhum. Já está acontecendo. Bom, nós vimos nas eleições de 2016, vários prefeitos, o Dória foi um deles. Nós temos a antipolítica de terno, que é a antipolítica do gestor, que diz, olha, o que funciona é o privado. O público não presta, é tudo roubalheira. Não é como se não existisse corruptores, né? Claro, só existissem claro. corruptos. E o corruptor é exatamente o setor privado. Dinheiro da onde, né? Né? Então, essa história do gestor, que nós vimos o que foi, né? Nós estamos vendo o que é. Sim, e, aliás, São Paulo está abandonada. Pois é, e novamente internacional, né? Tem o Macri, tem o Macron na França, né? Porque o Trump, pelo amor de Deus. Claro, o desgaste das democracias liberais é geral. O afastamento entre poder e pessoas, as pessoas sentirem que não, elas podem até votar, mas isso não influencia os rumos da política, isso é algo internacional, porque o capitalismo se mostra cada vez menos capaz de conviver com princípios básicos de democracia. Quando o regime de acumulação do capitalismo ele é tão espoliador, tão cruel, né, ele não é compatível com a decisão das pessoas, porque as pessoas não vão manter na política, se puderem de fato decidir, governantes que levem a cabo isso. Então, ontem fui entrevistado na CBN e questionaram uma declaração que eu dei de que a gente não ia governar para o mercado, que o mercado que tomasse Rivotril, se ficasse nervoso. Sim, eu vi isso. E aí questionaram isso, dizendo que não, tem que governar. Olha, os bancos, os mercados são... Mas, espera um pouquinho, se é para ser desse jeito, cancele a eleição de uma vez, junta aí numa mesa o dono do Bradesco, do Itaú, do Santander, né, dos grandes bancos, e decidem quem vai ser o presidente do Brasil, decidem como vão ser as políticas. Né? E cada vez mais eles querem um regime político parecido com isso. E é evidente que isso desencanta a sociedade. As pessoas pensam, eu vou lá e voto. E vendem lá, marqueteiro prepara candidato para dizer o que eu quero ouvir a partir de pesquisa qualitativa. E depois vai lá e faz o que os seus financiadores mandaram. Então, o jogo começa a ficar um jogo viciado que as pessoas não têm nenhuma razão para crer. Então, é preciso hoje pensar a reinvenção da forma de fazer política. Esta forma de fazer política, que está baseada na garantia dos privilégios dos grandes interesses econômicos, e está baseada na, independente de quem ganhe, montar uma governabilidade que os mesmos vão controlar o poder, as mesmas bancadas de interesse, máfias que atuam no Congresso Nacional vão definir. Pega o PMDB. Né? O PMDB nunca ganhou uma eleição presidencial. E dá as cartas e chantageia todos os governos nos últimos 30 anos. E é o maior partido. Eu chamo PMDB, a sigla é Partido Me Dá Uma Boquinha. É bem exatamente, esse. E sempre consegue. E é o maior partido. E assedia todos os governos. Quer dizer, o Lula, eu tenho a impressão, você me corrige, ele tinha aquele grande capacidade de malabarista de quem foi líder sindical, e ele ainda conseguiu, com o PMDB, manter algumas políticas que ele queria se manter. A Dilma, que era uma pessoa mais rígida, caiu. Não é que não conseguia fazer esse malabarismo de contentar uns aqui, outros ali, caiu. Eu acho que tem a ver com isso, mas tem a ver também com um modelo de governabilidade que não funciona mais, Maria Rita. Acho que nós temos que ter a coragem. Como é que você descreve esse modelo? Este modelo de considerar que, para governar o Brasil, é inevitável, não tem jeito, não tem como fugir de ter maioria parlamentar com essa turma. Olha, se a gente toma isso como uma verdade, não tem governo de esquerda no país. Não vai se transformar a sociedade. Não vai se representar na política as maiorias sociais. Né? E vai continuar tendo corrupção a rodo. Porque a corrupção é essa. Né? Ela se realiza dessa maneira. Por que será que alguém do PMDB ou de qualquer outro partido, PP, PTB, que não tem nenhum conteúdo ideológico, por que será que querem um cargo na estatal de Furnas? Porque eles estão muito preocupados com o sistema energético brasileiro? Né? Eles querem um cargo no Conselho de Itaipu. Eles estão preocupados com a questão das hidrelétricas? Não querem nenhuma. Eles querem isso para poder fazer caixa. Não é? É assim que funciona o Estado brasileiro. Então, nós temos que romper com esse modelo e pensar uma nova forma de governabilidade, que é uma governabilidade que coloque as pessoas no jogo. Política, democracia de verdade, com D maiúsculo, não pode ser ir lá apertar um botão a cada 4 anos e depois não decidir mais nada. Né? Democracia que nós queremos, e para, inclusive, não ficar refém dessas mesmas máfias, democracia é o povo decidindo de maneira permanente, sendo consultado, sendo ouvido por plebiscitos, por referendos, por conselhos. Né?
E que não é algo ilusório. Fala, olha, vive num mundo da fantasia, que bonitinho o que ele está falando. Isso existe em várias partes do mundo. Não é? A Suíça faz 10 plebiscitos por ano. Não? Sim. Eu estou lembrando que o PT, nos seus primeiros projetos de prefeitura, ainda tinha seus conselhos. Orçamento participativo, conselhos. Etc. Foi se perdendo, né? Foi se perdendo. E isso vai tornando qualquer governo refém de quem sempre controlou o Estado brasileiro. Não basta ganhar uma eleição. Aliás, a própria eleição da Dilma demonstrou isso. Ganhou e não levou. Né? Não basta ganhar uma eleição. É preciso ter um lastro na sociedade. O voto não pode ser encarado como um cheque em branco, que as pessoas votam, depois, bom, se o cara lá faz outra coisa, você só vai poder reclamar dali a 4 anos. Nós temos que construir mecanismos que reaproximem o poder das pessoas, de democracia de verdade, de democracia participativa. Né? Sem isso, não há projeto político de mudança viável no Brasil. É balela. Né? Então, eu tenho dito nos debates por aí que a meta de qualquer governo que queira representar as maiorias no Brasil é botar pela primeira vez na história da nova república o PMDB na oposição. Nunca tiveram na oposição. O nosso desafio é botar o PMDB na oposição. É sinal de que nós estamos conseguindo governar para as maiorias. Vou fazer a pergunta amiga da onça. E aí, aprovar projeto no Congresso com que votos? Aí é que está. Você deve se lembrar, eu era muito pequeno, mas depois li, conversei muito com as pessoas que viveram isso. Por exemplo, o governo da Erundina, em São Paulo. Ela teve aqui Erundina tinha minoria na Câmara. É verdade. Aprovou projetos com os movimentos sociais pressionando e cercando a Câmara Municipal da cidade, várias vezes. Ela contou isso aqui na Rádio Madalena 15 dias atrás. Veja, tem razão. Tem outros atores políticos. Achar que o Congresso é o único ator político, que política só se faz na tribuna do parlamento, é reduzir muito a política. Reduzir a política a uma forma de fazer política que as pessoas também estão desconfiadas e descrentes. Considerar que quem foi eleito tem carta branca. Tem carta branca, tem cheque em branco. Quiser. Faz o que quiser. Não é assim. O Legislativo é óbvio que tem um papel. Quando eu tenho feito esse debate em alguns programas mais reacionários, dizem, você quer fechar o Congresso? Claro que não. Isso tem que valer para o presidente da República, inclusive. O presidente não pode tudo. Nem Congresso pode tudo. Aliás, nem juiz pode tudo. Nós temos que democratizar o judiciário brasileiro, né, que é o poder mais impermeável à influência social que existe. O Legislativo e Executivo, de forma precária e limitada, a cada 4 anos o povo fala alguma coisa. No judiciário não fala nunca. Não. Agora, as pessoas participando do jogo, sendo ouvidas, por exemplo, a reforma trabalhista do Temer. Se houvesse um plebiscito para que o povo decidisse sobre a reforma trabalhista, alguém em sã consciência acha que ela seria aprovada? A emenda constitucional 95, que congelou investimentos sociais por 20 anos no país. Emenda constitucional em vários países do mundo, Uruguai, Espanha, Suíça, vários países, para aprovar a emenda constitucional tem que ter referendo popular. Por que não é assim no Brasil? Claro. Mudar a Constituição, tudo bem. Vê se o povo quer. Não é só 3/5 do Congresso. Vê se o povo quer. Os caras não poderiam fazer metade das atrocidades que estão fazendo no país se as pessoas efetivamente estivessem participando da política. E quando as pessoas são chamadas a participar da política, isso também mina a descrença na política. Porque as pessoas vão se empoderar dos debates, vão estar ali acompanhando e vão poder se posicionar e vão ver suas posições sendo representadas na condução do Estado. Né? Então, eu acredito que o Congresso tem o seu papel, evidente, é importante que tenha o Legislativo, mas o Congresso não pode tudo. Como nem o presidente pode tudo, como nenhum juiz é Deus ou pode tudo. Então, o limite para esses poderes é o limite da democracia. É o limite da participação das pessoas, das maiorias, pressionando, inclusive, ao Congresso a fazer coisa que ele não faria de bom grado, né? Porque ninguém abre mão de seus próprios privilégios de bom grado. E o Congresso, seguramente, também não faria isso. Então, você mencionou o judiciário. Eu gostaria que você comentasse, eu sei que você não é advogado, é? Não, né? Não sou. Mas, de qualquer maneira, me intrigou muito o voto, que foi o voto decisivo para a prisão do Lula, da ministra Rosa Weber. Que foi ali uma coisa enrolada de retórica, em que ela disse que ela ia votar com a maioria, mas não tinha maioria. Quem formou a maioria foi ela. Então, o que foi isso? Foi uma coisa cínica? Olha, eu acho que ali houve uma pressão sobre ela. Houve uma pressão sobre o Supremo. Não que o Supremo sejam os pobres coitados que foram pressionados. Né? Aliás, se há um profeta nessa história toda, se chama Romero Jucá. O que ele profetizou
no momento daquelas gravações do Sérgio Machado, que foram tornadas públicas, a velha história de que um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, de como vai ser, primeiro o Aécio é o primeiro a cair, a gente precisa garantir os nossos, depois estanca a sangria. Todo o roteiro cinematográfico montado pelo Romero Jucá 2 anos atrás foi seguido à risca, com o Supremo e com tudo, né? Então, o Supremo, naquele momento, nós não podemos ignorar que menos de 24 horas antes daquela sessão, teve uma das cenas mais preocupantes para a democracia brasileira do período recente, que foi um tweet do general Vilas Boas, comandante do Exército, insinuando, eu entendi assim, acho que muita gente entendeu assim, uma intervenção militar, ou a possibilidade de uma intervenção militar, se o Supremo não fizesse o que eles achavam que tinha que fazer, né? Chantageando o Supremo. Então, isso já é uma intervenção militar, claro, certo? Claro que não é com armas, mas é uma intervenção botou militar. A baioneta no pescoço e disse, se não fizer o que eu quero, a gente entra de fato em campo. Então, isso foi gravíssimo. E, aliás, repercutiu pouco. Ficou ali no momento, depois ninguém mais falou muito do assunto e tal. A gente já viu muito general de pijama, de clube militar, sair bradando todo tipo de absurdo. Uhum. Agora, quando o comandante do Exército chega e diz, e é seguido no Twitter por outros generais da ativa, não sei se vocês viram isso, retuitando e comentando o tweet dele, dizendo, é isso mesmo, vamos com ferro, vamos para cima. Olha, pera lá, olha onde é que nós estamos. Nós estamos na crise democrática mais grave, seguramente, desde o fim da ditadura militar. Sem dúvida. Os militares ousando cada vez mais ocupar um papel na política. Assim, falar em militarização da política algum tempo atrás era coisa de paranoico. Não falar disso hoje é coisa de desinformado. A intervenção militar no Rio de Janeiro foi chamada por eles próprios como um laboratório para o Brasil. Né? No caso, foi na segurança pública, mas, enfim, ela tem um emblema. E ela tem uma coisa de imaginário, Maria Rita. Porque, vê só, essa coisa conservadora, essa coisa do medo que a gente começou falando, isso gera em muita gente, mas olha, eu preciso de alguém forte, de um pai para me proteger. Exatamente. O Bolsonaro ocupa um pouco esse papel, mas o Bolsonaro só ocupa esse papel porque ele se vincula aos militares. Sem dúvida. Ele é um ex-capitão do Exército, ele faz discurso de militar. Esse papel no imaginário das sociedades é o papel dos militares. Num momento como esse, você faz a intervenção militar num Estado, com que imaginário da sociedade você está mexendo? Num momento de crise tão grave. Militar resolve segurança pública? Bom, militar também resolve política. Militar talvez resolva economia. Militar resolve o meu bem-estar. Militar resolve tudo. Você gera um caldo dessa natureza. Mas você que é do PSOL, que é o mesmo partido da vereadora Marielle, que foi assassinada no Rio depois da intervenção militar. Comenta um pouco se militares estão resolvendo a segurança pública no Rio. Não estão resolvendo nada. Saiu uma pesquisa, aliás, publicada no jornal O Globo, insuspeito de ser bolivariano ou comunista, né? Uma pesquisa de dados da Segurança Pública do Rio de Janeiro, de que o índice de praticamente todos os crimes no Rio aumentou. Os índices de violência após a intervenção militar, que iria botar ordem na casa, aumentou. E nós não estamos vendo aquele clamor, tal, não sei o quê. O assassinato da Marielle... nos lugares onde a classe média da Orla... Não, claro, e às vezes promovidos pelo próprio Estado. Nós tivemos chacinas no último mês do Rio. O Estado, a política de segurança pública atual, ela é uma política falida, em que o Estado não promove segurança. O Estado é reprodutor da violência. Nós temos uma política de segurança que é cara, violenta e ineficaz. Esse é o modelo de segurança pública no Brasil. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Esse modelo de segurança militarizado, violento, não é interessante nem para as próprias polícias, para os policiais, para os trabalhadores policiais, né? E é um modelo como esse, evidente, está tendo investigações, o pessoal está acompanhando as investigações de perto, exigindo justiça por Marielle, mas é esse tipo de caldo na sociedade que representa a violência que mata a Marielle, violência política que mata a Marielle. Você deve saber, claro, mas eu estou falando para você porque muitos ouvintes talvez não saibam, que o Brasil foi o único país que manteve as polícias militarizadas depois do fim da ditadura.
e o país onde as polícias mais matam. Entre os países Uruguai, Argentina, Chile, que tiveram ditaduras, as polícias aqui se mantiveram militarizadas e são as polícias que mais matam. Quer dizer, como é que as pessoas podem achar que é isso que garante segurança? Pois é, tem duas coisas. Uma nisso que você falou. A polícia que mais mata, né, no Brasil. Hoje, no Brasil, tem mais uma taxa de homicídio, de violência, maior do que na Síria, em guerra. Né? A polícia de São Paulo e do Rio de Janeiro matam mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas. Esse é o modelo de segurança pública. A gente, às vezes, coloca... A esquerda fica na defensiva para discutir segurança pública. Bom, quem deveria ficar na defensiva para discutir segurança pública são eles que defendem esse modelo. Porque o Bolsonaro, o que ele defende é aprofundar este modelo. É mais do mesmo. É mais terror. Violência não funcionou, então temos que botar mais violência. Já que a violência não está dando certo, vamos aumentar o tom da violência. Vamos dar arma para todo mundo, vamos metralhar a Rocinha. Né? E essa violência nós sabemos que tem alvo. É a juventude pobre e negra das periferias, que sofre um verdadeiro genocídio. Porque a lógica militar é a lógica do inimigo. A formação militar é essa. Militar tem um inimigo. Pode estar dentro da própria cidade. Numa guerra, o inimigo é o país com quem você está guerreando. E num país, quem é o inimigo? Bom, escolheram um inimigo. O Estado brasileiro escolheu há muito tempo o seu inimigo. Desde o tempo da escravidão. Né? Pobres, negros, jovens que estão nas periferias e nas favelas. Esse é o inimigo. E é tratado dessa maneira. E a questão não é a cabeça de um policial, porque você sabe, tem um grupo chamado Policiais Antifascistas que estão na nossa campanha, são do PSOL, uma parte deles é do PSOL. É um grupo razoavelmente grande? É um grupo razoavelmente grande, nacionalizado. Tem vários no país inteiro. São muito bons. O Orlando Zacconi é um dos representantes e está coordenando, junto com o Luiz Eduardo Soares, o nosso programa para a segurança pública da nossa candidatura. Então, tem policiais que pensam e se indignam com isso, né? Agora, a lógica em que estão inseridos é uma lógica que leva ao fascismo, que leva ao extermínio, que leva ao genocídio. Isso precisa ser enfrentado. E nós temos que ter coragem de apresentar um novo modelo de segurança pública que coloque o dedo nessa ferida. As polícias têm que ser desmilitarizadas, Maria Rita. Sem dúvida, isso foi uma recomendação do relatório da Comissão da Verdade, não sei se você sabe. Sim, eu li. Enfim, saiu o relatório, a Dilma caiu e nunca mais a gente espera que em algum momento ele seja mais lido, claro, e mais considerado no país, né? E mais praticado, porque parte dessa onda que a gente vive no país, de alguém como Bolsonaro ir no Congresso Nacional e votar contra a Dilma em nome do brilhante Ustra, não, e de ser aplaudido, aplaudido, de gente nas redes sociais não se envergonhar nem um pouco de defender tortura, de hoje se defender abertamente intervenção militar em vários setores da sociedade brasileira, isso também é resultado de que não houve no Brasil reparação histórica. Memória, verdade e justiça. A Comissão da Verdade tentou fazer, fez um brilhante trabalho, mas isso não levou, como levou na Argentina, como levou no Chile, como levou em outros países, a punição. Mas, primeira coisa, a nossa anistia já foi ampla, geral e restrita. Os parentes dos últimos presos políticos na época conversaram com a gente na Comissão da Verdade de que eles tinham tanta pressa de libertar pessoas que estavam já doentes nas prisões que eles aceitaram essa condição da anistia. E restrita significa para os dois lados. Agora, como é que você anistia igualmente um torturado e um torturador? Como se fossem crimes da mesma ordem. Tortura é crime contra a humanidade, é imprescritível. Aliás, isso está no Supremo, só que não se vota. Existe, está muito tempo engavetado no Supremo. O projeto, não me lembro bem de que autoria que é, acho que são juristas, não sei se é OAB, enfim, existe um projeto de revisão da lei da anistia, ou de dizendo que a lei da anistia ela viola, nos seus termos, tratados internacionais, e que o crime de tortura ele é imprescritível. E é um crime que, como crime contra a humanidade, não pode ser anistiado. Não pode ser anistiado. E você sabe que no tempo da Comissão da Verdade, como a comissão aparecia na televisão, então de vez em quando eu estava na rua, num ponto de ônibus, eu era reconhecida por alguém. Porque ali toda hora aparecia, até no Jornal Nacional aparecia a Comissão da Verdade, né? E mais de uma vez eu fui interpelada, chega alguém e fala, você é da Comissão da Verdade? Eu toda contente, né? Aí a pessoa fala, e vocês não vão investigar o outro lado?
porque essa teoria dos dois lados. Eu digo, mas como investigar o outro lado? O outro lado já foi investigado, preso, torturado e morto. E mesmo assim teve 3 mortes que foram causadas pelos militantes de esquerda. É uma enorme hipocrisia tratar com isonomia situações desproporcionais, né? Isso é hipócrita, isso não é justiça. Eu acho que nem sempre eram hipócritas, eram desinformadas. Elas começaram a ouvir essa teoria dos dois lados e falaram, de fato não é justo. Não, claro, é a hipocrisia de quem difunde, né? De quem difunde, é evidente. Guilherme, acho que você vai ter que vir de novo. Porque hoje... Nosso tempo esgotou. Fala mais alguma coisa para a gente encerrar, porque eu acho que eu vou ter que te convidar de novo, você vai ter que aceitar. Porque não, com certeza. Puta, nem vi o tempo passar, aliás. Tão gostoso que foi o papo. Medindo o tempo. Mas diga alguma coisa da sua candidatura, enfim, para a gente continuar na próxima. Você pode fazer descaradamente campanha da sua... Eu não posso, senão a legislação eleitoral vem e me multa. Tá bom. Eu sou desinformada. Retiro, depois você corta isso da gravação. Dita isso, por favor. Mas, olha, não, então, Maria Rita, assim, a nossa candidatura surgiu de um movimento muito interessante, de uma aproximação de movimentos sociais com o PSOL. Eu não era afiliado ao PSOL até pouco tempo atrás, minha filiação é recente. Mas já vinha com uma aproximação nas ruas, nas posições políticas, na coerência política. Talvez o que deu lastro para essa aproximação foi um posicionamento de não abrir mão das nossas bandeiras, compreendendo inclusive os limites que tiveram os governos do PT e não deixando de falar desses limites, mas, ao mesmo tempo, ter um compromisso inquebrantável com a luta democrática e com a unidade pela luta democrática. Tanto o MTST como o PSOL, como vários outros movimentos, a Mídia Ninja, que está conosco na campanha, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, um setor dos movimentos feministas, negro, LGBT, movimentos de juventude, tiveram uma posição clara, por exemplo, contra o golpe parlamentar. E, mesmo assim, crítica ao governo Dilma, que botou o Levi no Ministério da Fazenda e aprovou a lei antiterrorismo. Sim, né? Nesse momento, uma posição de dizer, olha, nós temos diferenças com o Lula, de posição política, de visão de futuro, de projeto, né? Mas nós não somos coniventes com injustiça. E tivemos lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Aliás, curioso aquilo, porque teve muita gente que teve no momento da distribuição do poder no governo, mas que não estava lá no sindicato. Nós somos aqueles que não estávamos no momento da distribuição do poder, mas estávamos no momento da solidariedade. Isso diz muito do projeto que a gente quer construir, do tipo de esquerda que a gente acha que é necessário para o Brasil. E daí a gente construiu uma aliança. Foi feita uma aliança entre o PSOL, o PCB e um conjunto de movimentos sociais para apresentar um projeto para o Brasil. E essa aliança, eu tenho na minha chapa comigo a Sônia Guajajara, que é a maior liderança indígena do Brasil. Eu sou o candidato mais jovem da história do país à presidência da República, com 35 anos, e a Sônia Guajajara é a primeira indígena a estar numa chapa presidencial em 518 anos. Que maravilha. Então, é uma chapa e uma candidatura, um processo que vem debaixo de discussões feitas com muita gente, incorporou artistas, incorporou intelectuais. Aliás, você está muito mais do que convidada para estar com a gente nessa construção. A própria construção do programa, a várias mãos, com debates públicos. Nós tivemos a experiência da plataforma Vamos no ano passado, ouvindo e construindo junto com as pessoas. Nós queremos apresentar uma nova forma de fazer política que não tenha medo do futuro, de debater o futuro, de construir o futuro, e que não pense apenas um projeto para a próxima eleição. Talvez um dos maiores erros da esquerda foi ter limitado a pensar a estratégia conforme o calendário eleitoral. Nós queremos pensar um projeto para a próxima geração. Nós queremos que a próxima geração não seja o que o Bolsonaro quer fazer dela. Então, isso não quer dizer que a nossa candidatura não é para valer. É para valer. Nós vamos disputar de verdade. Estou rodando o país, a Sônia também, o PSOL fazendo campanha, todo mundo, Mídia Ninja nas redes. Ou seja, tem muita força sendo mobilizada e que eu acho que no processo eleitoral vai ter resultados bons e legais. Não só para a nossa chapa, mas para a eleição de parlamentares, desse campo, do PSOL e tudo mais. Mas não se limita aí. Né? O nosso projeto não tem prazo de validade no dia 7 de outubro. Né? Nós queremos pensar um projeto de curto, médio e longo prazo para o Brasil. Muito bom. Eu ia dizer que essa ia ser a última coisa, mas eu vou te pedir mais uma coisa. O que você diria
Claro, não é que você seja um salvador da pátria, nesse sentido mais imediato. Mas seria bom deixar alguma mensagem para os parentes das vítimas que morreram no edifício que desabou. Claro. Na Rua Paissandu. Olha, Maria Rita, eu tive lá no dia, vi uma cena desoladora das pessoas amontoadas no Largo do Paissandu, sem o poder público oferecer nada. Foram lá fazer cena durante o dia. O prefeito, o governador, até o Temer tentou passar por lá para tirar uma casquinha da tragédia e das pessoas, não para se solidarizar com ninguém. E não teve nada de efetivo até aqui. As pessoas, inclusive, assim, para além dos parentes das vítimas que, enfim, perderam os seus entes queridos, as pessoas que ficaram, né, estão jogadas. Estão desabrigadas, jogadas até agora, até o momento que a gente está falando aqui. Ali foi uma tragédia. Eu não vou ser leviano de ficar apontando responsabilidade, não sei o quê. Agora, tentaram responsabilizar as vítimas. Sim. Tentaram dizer que quem era culpado era o sem-teto porque foram para um prédio inseguro, ou o movimento social que levou as pessoas para um prédio inseguro. Espera lá. Alguém ocupa porque quer? As pessoas vivem na Disneylândia. Né? Ninguém ocupa porque as pessoas ocupam por falta de alternativa, por falta de política pública do Estado em assegurar a moradia digna como está previsto na Constituição. Né? Se há que se responsabilizar alguém, é o poder público que não deu outra opção para aquelas pessoas a não ser ocuparem para poder não dormir no relento. E o inverno está chegando. Pois é. E veja, depois vem uma onda de criminalização. É sempre uma dupla morte. Fizeram isso com a Marielle, né? Mataram a Marielle e depois começaram a inventar fake news de que era ligada ao narcotráfico, de que ela era não sei o quê. Agora aconteceu a mesma coisa. Teve a tragédia, o pessoal foi despejado e começou uma onda de criminalização dos movimentos sociais, de maneira indistinta. Eu não sei se você tem assistido, nas redes sociais está um horror, um chorume. E mesmo na televisão, nos jornais e tal, investigação do sem-teto, da máfia do sem-teto. Parece que teve relatos, de fato, de práticas oportunistas que tinham lá, de cobrança das famílias, de extorsão das famílias, o que é inadmissível. Né? O MTST, que é o movimento que eu represento, que é o maior movimento de moradia hoje do Brasil, nunca cobrou e nem cobra R$1 das famílias. Né? Jamais fez isso em nenhuma das ocupações. As ocupações do MTST estão abertas para quem queira ver. E começou uma onda de criminalização. Nós temos que condenar práticas oportunistas. Agora, nós não podemos generalizar essas práticas e usar para criminalizar quem luta por moradia. E é isso que está sendo feito. Até porque eu não tenho a menor dúvida que tem mais oportunista por metro quadrado no Congresso Nacional do que nos movimentos de moradia. Né? Então, essa operação que nós estamos vendo é uma operação cínica, grave. Nós temos que ser solidário às vítimas, estar junto nesse momento, exigir que o governo dê resposta e, ao mesmo tempo, condenar e reagir a esse discurso hipócrita. Guilherme Boulos, muitíssimo obrigada. Estou emocionada aqui. Espero que a gente tenha entrevista de novo, porque sobrou assunto ainda. Vamos sim. Muito obrigada. Obrigado, Maria Rita. Foi muito bom.